Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no nosso programa Castelo Forte. Queremos sempre agradecer os nossos apoiadores, pessoas que nos dão a sua opinião, que nos motivam. E hoje nós temos a oportunidade de conhecermos um pouco mais de um aspecto importante da nossa vida através desse diálogo com a terapeuta Rita Gandolfi Hamerski, que trabalha na área da saúde, com pessoas, com famílias, aqui em nossa cidade e também em outros lugares da região. Rita, muito obrigado por estar conosco no programa Castelo Forte, um programa onde desejamos trazer às pessoas informações que ajudam a vivermos melhor, que nos estimulam na nossa vida, nos nossos relacionamentos e também na nossa vida como cristãos. Obrigado, então, mais uma vez, por estar aqui conosco. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada por esta oportunidade e também para poder levar um pouco mais de informação sobre essas terapias que muitas vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem exatamente do que se trata. Eu aplico a terapia ortomolecular associadas às terapias integrativas. Vamos explicar que bicho é esse. A ortomolecular é uma parte da medicina que estuda e trata toda a composição bioquímica do organismo. Ou seja, quantos e quais são os minerais que compõem o teu corpo, quais que estão faltando. Se você tem alguma carência em termos de enzimas, aminoácidos, se a pessoa é portadora dos metais tóxicos, que hoje são causa de inúmeros distúrbios, de inúmeras anomalias, tanto em termos comportamentais, bem como de dores pelo corpo. Isso se deve ao grande uso dos agrotóxicos hoje nas lavouras, aos aditivos químicos nos alimentos e tantas outras perturbações que estão no nosso dia a dia através da nossa alimentação. E a terapia integrativa, ela visa harmonizar todo o processo elétrico e magnético do nosso corpo. Então eu utilizo medicina chinesa, medicina ayurvédica, moduladores dos centros energéticos do corpo, porque o corpo não é apenas constituído de carne e ossos. Ele tem outros componentes que até então não eram reconhecidos pela alopatia que está sendo utilizada no nosso dia a dia. Para isso, a gente precisa fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela vai identificar que tipo de estrutura aquela pessoa está apresentando naquele momento. Então, utiliza-se um aparelho de biorressonância que identifica, por padrões vibracionais, todas as estruturas que você tem nas suas células. Interessante, quer dizer, você fala de algumas coisas que influenciam muito a nossa saúde, as nossas células, elementos químicos e outros mais. Você diria que as pessoas em geral, elas conhecem bem o seu corpo, como funciona o corpo, ou ainda nós em geral conhecemos pouco o nosso corpo e como ele funciona? As pessoas de um modo geral não conhecem o seu corpo, bem como não se conhecem. Por que será que muitas vezes alguém responde tão agressivamente a uma pergunta que pode ser respondida de uma forma amena? Porque existem pulsos que estão no seu comando inconsciente, que podem estar sendo ativados pela presença de um metal tóxico, por exemplo. Se a pessoa é portadora do cádmio, para quem é fumante ou tem contato direto com muitos combustíveis e poluentes do meio ambiente, pode começar a ter uma irritabilidade maior que o normal, por exemplo. Então, nessa terapia, a pessoa tem a oportunidade de fazer um encontro consigo mesma, de buscar dentro de si as respostas pelos sofrimentos que ela enfrenta no dia a dia. Por que será que determinados padrões se repetem sequencialmente na vida de alguém? O que atrai isto? Você não acha bem interessante? Interessante. Quer dizer, você está nos trazendo essa forma talvez um pouco diferente da pessoa se conhecer, o que está acontecendo com o corpo dela, quais são as influências do meio ambiente
E isso é fundamental, obviamente, para a saúde da pessoa. Mas isso também eu imagino que exige um pouco mais de esforço da gente ou não, para a gente se conhecer, para a gente observar como nós estamos vivendo. Por essa razão que ao longo dos anos que eu tenho aplicado essas técnicas, eu observei que não basta você simplesmente ir ao médico fazer uma consulta. Todas as terapias que eu aplico, elas têm no mínimo 4 meses de acompanhamento, aonde em cada sessão nós temos mais ou menos um contato em torno de 1 hora, aonde a gente vai observar a partir da estrutura física, as respostas do emocional e as questões de interferência no espiritual, porque uma coisa está interligada na outra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem um meridiano são os canais por onde viajam a energia que sustenta órgãos, sistemas e o próprio corpo. Se ele tiver uma obstrução, por exemplo, a pessoa pode começar a ter dores difusas pelo corpo. Tem dias que ela vai se sentir bem e outros dias parece que está na preeminência de uma doença grave, que são as doenças, na verdade, dos campos energéticos. É muito interessante. E cada uma dessas obstruções ou congestões ou interrupções tem correspondência direta com o comportamento da pessoa, com as emoções que ela carrega. Ligado a isto, existe um padrão vibracional que a pessoa passa a emitir. Você pode observar isso, que muitas vezes você está em contato com uma pessoa que só a presença dela lhe faz bem, porque tudo está em equilíbrio naquela pessoa. Como também nós temos aquelas pessoas que, se a gente vê que ela está chegando, a gente tem vontade de fugir, porque realmente existem distúrbios de todas as ordens. Todos já devem ter ouvido falar que nós estamos o tempo inteiro interagindo com todas as pessoas. Nós temos os campos vibracionais que medem de 30 até 2, 3 metros. E a gente está o tempo inteiro emanando coisas e recebendo coisas. Então veja, muitas vezes a pessoa diz assim, eu não me dou bem nos meus relacionamentos, eu não consigo ficar num emprego. Pode ter a ver com uma dessas obstruções. E aí a gente vai buscar o quê? A origem desse problema. Que não adianta só tratar o sintoma. A pessoa vai permanecer sempre no mesmo padrão. Esse sintoma pode ser o quê? Um ódio, uma amargura que a pessoa vem alimentando, carregando anos a fio. Que vai bater aonde? No fígado, na vesícula. E qual é o órgão que é afetado em primeiro lugar se for fígado e vesícula? Os olhos, começa a perder a visão.